Olá, essa é mais uma videoaula de Física 2 da turma E de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade de Taubaté do ano de 2013. Essa disciplina é aplicada pelo professor Anderson Salles. E o nosso grupo é composto por mim, Marcos Lopes, Priscila Souza, Cleidiane Kaiser, Letícia Monteiro. E o tema sorteado para o nosso grupo foi Lei de Indução de Faraday. Indução eletromagnética. A indução eletromagnética foi descoberta a partir de um raciocínio simples. Se cargas elétricas em movimento formam uma corrente elétrica e que a corrente elétrica gera um campo magnético, daí surge a hipótese: se cargas em movimento geram um campo magnético, será que um campo magnético em movimento gera uma corrente elétrica? Quem respondeu esta pergunta foram dois cientistas, o americano Joseph Henry e o inglês Michael Faraday. Eles fizeram uma experiência aproximando e afastando o ímã de uma bobina, ligada a um galvanômetro, e chegaram a 3 importantes conclusões. Na primeira, eles perceberam que o ponteiro do galvanômetro se mexia quando eles aproximavam e afastavam o ímã. Isso significava que o movimento do campo magnético criava uma corrente elétrica que percorria a bobina. A segunda conclusão foi que o movimento do ponteiro tinha sentidos diferentes. Ia para um lado quando o ímã se aproximava e para o outro quando o ímã se afastava. A terceira conclusão foi que a intensidade da corrente elétrica estava diretamente relacionada com a rapidez do movimento do ímã. Quanto mais rápido, maior a corrente. Foi aí que surgiu a lei de Faraday e a lei de Lenz. O fluxo magnético e a lei de Faraday. Para entender a lei de Faraday, é necessário entender um novo conceito, o fluxo magnético. Vamos imaginar um campo magnético B, e dentro desse campo magnético, um retângulo. Dependendo da posição, o número de linhas do campo magnético que passa pelo retângulo é maior ou menor. Nesse primeiro desenho, o número de linhas que atravessa o retângulo é máximo. Agora, com o retângulo mais inclinado, o número de linhas que passa por ele é menor. E nessa última figura, nenhuma linha do campo magnético atravessa o retângulo. Então, a posição do retângulo determina se mais ou menos linha do campo magnético passa por ele. Vamos pensar que o retângulo é uma espira. Então, quanto mais linhas do campo magnético passarem por ela, maior será o fluxo magnético nessa espira. Mas como estamos falando de campo magnético, então não é apenas a posição da espira que determina um fluxo magnético maior ou menor. Então, se você tiver um ímã mais forte que cria um campo magnético mais intenso, o número de linha que passa pela espira vai ser maior, e o fluxo magnético também. E é claro que se a espira for maior, também mais linhas vão passar por ela. Todas essas considerações podem ser reunidas numa expressão matemática que define o fluxo magnético, representando o fluxo pela letra grega φ. Essa definição é expressa assim: fluxo é igual ao campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Aqui temos uma bobina, que nada mais é do que um conjunto de espiras, ligando a bobina num galvanômetro para medir a corrente que está passando por ela. No primeiro momento, o ponteiro está marcando 0, o que indica que não está passando uma corrente. Agora, se aproximar o ímã da bobina, o ponteiro começa a oscilar, indicando que existe uma corrente. Então, quando a gente aproxima o ímã da bobina, a intensidade do campo magnético aumenta, junto com o fluxo magnético da bobina. Quando a gente afasta, ele diminui. É essa variação de intensidade que cria a corrente elétrica. Então, a variação de intensidade do campo magnético corresponde à variação do fluxo magnético, que passa pela bobina. Essa variação de intensidade de fluxo magnético é que cria a corrente elétrica. Existe outra maneira de fazer o fluxo variar. Em vez de afastar e aproximar o ímã da bobina, você pode fazer a bobina girar.
Quanto maior a rotação, maior a variação do fluxo e maior a corrente elétrica. É importante entender que a corrente elétrica só surge quando existe uma variação do fluxo magnético, e para que haja essa variação, é necessário que haja movimento. Quer dizer, sem movimento, ou seja, sem energia cinética, não tem energia elétrica. Essa energia faz os elétrons se moverem, criando uma corrente elétrica. Como mostramos anteriormente, o fluxo magnético variava quando o ímã se aproximava e se afastava da bobina, ou seja, para haver uma variação de fluxo magnético é preciso que haja movimento, isto é, energia cinética da bobina ou do ímã. A variação do fluxo magnético na bobina ou no circuito gera uma força eletromotriz induzida, e essa força gera a corrente elétrica. Então agora já dá para entender melhor a lei de Faraday. Sempre que um circuito estiver imerso num fluxo magnético variável, surge nesse circuito uma força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz será tanto maior quanto mais rápida for essa variação. Matematicamente, essa lei pode ser expressa na forma: força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo sobre o intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Como o fator do intervalo de tempo está no denominador, quanto menor o intervalo de tempo, maior será o valor da força eletromotriz. Junto com a lei de Faraday, é preciso aprender uma outra lei que ajuda a entender o eletromagnetismo, a lei de Lenz. Vamos agora para a revisão. Hoje estudamos a indução eletromagnética e descobrimos que, assim como uma corrente elétrica gera um campo magnético variável gera uma corrente elétrica. E aprendemos também o conceito de fluxo magnético e uma das leis do eletromagnetismo, a lei de Faraday. Vejamos agora, na prática, a resolução de alguns exercícios propostos. Exercício número 1. Suponha que na figura o retângulo seja uma espira de área 200 cm² e que a intensidade do campo magnético seja igual a meio Tesla. Qual o fluxo magnético que atravessa a espira na posição A, quando o ângulo é igual a 90 graus? E na posição B, supondo que o ângulo é igual a 45 graus? Então agora vamos à solução deste exercício. Na posição A, o ângulo é igual a 90 graus. Temos então o cosseno do ângulo, que é igual a 1. Portanto, o fluxo é igual ao campo magnético vezes a área. Sendo assim, meio Tesla vezes 0,02 metros quadrados resulta em 0,01 Weber. Na posição B, utilizando a mesma equação do fluxo, que é campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo, temos que o fluxo é igual a meio vezes 0,02 vezes cosseno de 45 graus. Portanto, o fluxo é igual a 0,01 vezes 0,71, o que resulta em 0,0071 Weber. Vejamos outro exemplo no exercício 2. Na figura, suponha que uma bobina formada por 100 espiras circulares de 50 cm² de área esteja diante de um eletroímã. Suponha que o campo magnético gerado por esse eletroímã tenha intensidade de 0,8 Tesla e seja uniforme na região onde está a bobina. Suponha ainda que o plano da bobina seja perpendicular às linhas desse campo. Qual o fluxo magnético que passa por essa bobina? E o que acontece na bobina se o eletroímã for desligado? Então agora vamos à solução deste exercício. Pela definição de fluxo, cada espira estará sujeita à equação que é igual ao campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. No entanto, se a bobina tiver n espiras iguais, o fluxo na bobina será n vezes maior que o fluxo em cada espira. Teremos então que o fluxo na bobina
é igual ao número de espiras vezes o fluxo na espira. O fluxo na bobina, então, é igual ao número de espira vezes o campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo. Como a espira é perpendicular às linhas de campo, o ângulo é igual a zero. Portanto, o cosseno do ângulo é igual a 1. Sendo assim, o fluxo na espira se resume ao campo magnético vezes a área. Então, o fluxo na bobina será o número de espiras vezes a intensidade do campo magnético vezes a área. Sendo o número das espiras igual a 100 e a intensidade do campo magnético igual a 0,8 Tesla e a área igual a 50 centímetros quadrados, ou, no sistema internacional, 0,005 metros quadrados, temos que o fluxo na bobina é igual a 100 vezes 0,8 vezes 0,005. O fluxo na bobina, então, será 0,4 Weber. Quando o eletroímã é desligado, o campo magnético deixa de existir e, consequentemente, o fluxo na bobina torna-se nulo. Ele sofre, portanto, uma variação, passando de 0,4 Weber a zero. Logo, em módulo, a variação do fluxo magnético é igual a 0,4 Weber. Se há uma variação no fluxo, deve surgir uma força eletromotriz induzida na bobina. A intensidade dessa força, entretanto, depende do intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Esse intervalo de tempo não é nulo, porque há uma espécie de inércia na corrente elétrica que percorre o eletroímã e que impede o seu desligamento imediato. Vamos admitir, apenas para exemplificar, que esse intervalo de tempo seja igual a 0,1 segundo. Nesse caso, a força eletromotriz na bobina seria igual à variação do fluxo dividida pela variação do tempo. Sendo assim, temos 0,4 dividido por 0,1. A força eletromotriz, então, é igual a 4 volts. Vejamos mais dois exercícios para fixação do conteúdo dado. Metros quadrados de área, que está imersa num campo magnético uniforme de intensidade 0,08 Tesla. Qual o fluxo magnético que atravessa a espira? Na posição A, quando o ângulo é igual a 90 graus, e na posição B, quando o ângulo é igual a 45 graus. Na posição A, como o ângulo é igual a 90 graus, Então agora vamos à solução deste exercício. na posição A, como o ângulo é igual a 90 graus, temos que o cosseno do ângulo é igual a 1. Portanto, o fluxo é dado pelo campo magnético vezes a área. Sendo assim, o fluxo é igual a 0,08 vezes 0,05, o que resulta em 0,004 Weber. Na posição B, temos que o fluxo é igual ao campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Substituindo os valores, temos que o fluxo é igual a 0,08 vezes 0,05 vezes cosseno de 45 graus. O fluxo é igual a 0,004 vezes 0,71. O resultado, então, será que o fluxo é igual a 0,00284 Weber. Na figura, suponha que uma bobina formada por 800 espiras circulares
de 25 centímetros quadrados de área esteja diante de um eletroímã. Suponha que o campo magnético gerado por esse eletroímã tenha intensidade de meio Tesla e seja uniforme na região onde está a bobina. Sabendo-se que o plano da bobina é perpendicular às linhas desse campo, determine: qual o fluxo magnético que passa por essa bobina? E o que acontece na bobina se o eletroímã for desligado? Então agora vamos à solução deste exercício. Pela definição de fluxo, cada espira estará sujeita à equação que é igual ao campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. No entanto, se a bobina tiver n espiras iguais, o fluxo na bobina será n vezes maior que o fluxo em cada espira. Teremos então que o fluxo na bobina é igual ao número de espiras vezes o fluxo na espira. Portanto, o fluxo na bobina é igual ao número de espiras vezes o campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Como a espira é perpendicular às linhas de campo, o ângulo é igual a zero. Portanto, o cosseno do ângulo é igual a 1. Sendo assim, o fluxo na espira se resume ao campo magnético vezes a área. Então, o fluxo na bobina será o número de espiras vezes a intensidade do campo magnético vezes a área. Sendo o número de espiras igual a 800, o campo magnético igual a meio Tesla e a área igual a 25 centímetros quadrados, que no sistema internacional é igual a 0,0025 metros quadrados, temos que o fluxo na bobina é igual a 800 vezes 0,5 vezes 0,0025. O fluxo na bobina, então, é igual a 1 Weber. O campo magnético deixa de existir e, consequentemente, o fluxo na bobina torna-se nulo. Ele sofre, portanto, uma variação, passando de 1 Weber a 0. Logo, em módulo, a variação do fluxo é igual a 1 Weber. Se há uma variação no fluxo, deve surgir uma força eletromotriz induzida na bobina. A intensidade dessa força, entretanto, depende do intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Esse intervalo de tempo não é nulo, porque há uma espécie de inércia na corrente elétrica que percorre o eletroímã e que impede o seu desligamento imediato. Vamos admitir, apenas para exemplificar, que esse intervalo de tempo seja igual a 0,1 segundo. Nesse caso, a força eletromotriz na bobina seria igual à variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Substituindo os valores, temos que a força eletromotriz é igual a 1 dividido por 0,1, o que resulta em 10 volts. Michael Faraday foi um físico e químico inglês, sendo considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Suas contribuições mais importantes e seus trabalhos mais conhecidos foram nos intimamente conectados fenômenos da eletricidade, eletroquímica e do magnetismo, e diversas outras contribuições muito importantes na física e na química. Na física, foi um dos primeiros a estudar as conexões entre eletricidade e magnetismo. Em 1821, logo após Leicester ser o primeiro a descobrir que a eletricidade e o magnetismo eram associados entre si, Faraday publicou seu trabalho que chamou de rotação eletromagnética, princípio por trás do funcionamento dos motores elétricos.
Em 1831, Faraday descobriu a indução eletromagnética, o princípio por trás do gerador elétrico e do transformador elétrico. Suas ideias sobre os campos elétricos e magnéticos e a natureza dos campos em geral inspiraram trabalhos posteriores nessa área, como as equações de Maxwell, e campos do tipo que ele fitou são conceitos chaves da física atual.